fazer um resumo aqui do julgamento da Lindsay Clancy, dia 1, depoimento do Patrick. Ele fala primeiro que eles se conheceram em maio de 2013. Eu vou vendo aqui e vou falando, tá? Ele diz que conheceu a Lindsay através da prima dele, que foi uma roommate da Lindsay, ou seja, elas moraram juntos aí durante a época da faculdade. Eu vou fazer o vídeo mais ou menos com 3 minutos cada, porque senão eu não consigo legendar e tem muita gente que assiste de noite ou que tem algum problema, né, de audição, então eu vou fazer assim, tá? Eles começaram a namorar em julho de 2013 e foram morar juntos em setembro de 2015, então 2 anos mais ou menos depois que eles se conheceram. Conta que se casaram em dezembro de 2016 e a Cora nasceu em 24 de dezembro de 2017, então 1 ano depois. A promotora pergunta se ele se lembra dela ter falado que tomava algum remédio psiquiátrico enquanto eles namoravam. Ele fala que não. E daí a promotora pergunta se em algum momento ele começou a trabalhar para a Microsoft e ele diz que sim, em maio de 2020. A promotora pergunta se seria correto afirmar se de 2018 a 2023 ele trabalhava somente em casa, né, prestando serviços home office para a Microsoft, e ele afirma que sim, que essa sim era a dinâmica da vida dele. A promotora pergunta se ele trabalhava no porão e ele diz que sim. E ela pergunta se era um porão finalizado, ele diz que sim. Daí a promotora pergunta se após o nascimento da Cora, a Lindsay ficou com algum problema psicológico, e ele fala que ficou, que ela chorava muito e que ela tirou licença maternidade. Nessa época ela já trabalhava para o Mass General Hospital. Ele afirma que quando ela teve a Cora, ela já trabalhava como enfermeira de parto e que ela já trabalhava nessa função há pelo menos 3 anos. Então ele conta que ela teve por volta de 10, 11 semanas de licença maternidade e ele teve 2 semanas de licença paternidade. Ele conta que apesar dela ter muita ansiedade na época, principalmente em relação à data dela voltar ao trabalho, que ele se lembra, ela não tomou nenhum remédio. Ele conta que antes da Cora nascer, ela trabalhava 40 horas ou mais, mas depois ela só trabalhava um turno. Aí ele conta que ela ficou trabalhando 20 horas por semana até ter o próximo filho. Fala que eles tinham babás, né, para ficar com as crianças, porque ela trabalhava no turno da noite. Então, para ela poder dormir, a babá ficava com as crianças durante o dia. Aí ele conta que o Dawson, o segundo filho, nasceu no dia 30 de setembro de 2019. É um caso muito grave. Se você tiver algum pensamento intrusivo, procure o Centro de Valorização da Vida, número 188, e não assista esse vídeo. Patrick conta que eles tinham uma babá chamada Miss Jane e que ela trabalhava na casa assim quando o Dawson nasceu. Ele conta que o parto do Dawson foi terrível, que ele não nasceu numa posição adequada para o parto, então demorou muito para o corpo da Lindsay poder se curar, né? Então você já tá vendo aí uma piora, né, entre as gestações em relação tanto à saúde física dela quanto à mental. Aí ele conta que novamente, quando ela precisaria voltar ao trabalho, ela começa a ter muita ansiedade. Ele falou que era muito difícil sempre essa fase dela retornar ao trabalho, que ela sofria muito para se separar dos filhos. Ele conta que depois do nascimento do Dawson, ela não tomou nenhum remédio psiquiátrico, mas que ela procurou um terapeuta e fez algumas sessões de terapia. A promotoria pergunta se depois do nascimento do Dawson, a Lindsay quis fazer uma grande limpeza na garagem, e ele fala que sim, porque eles tinham muitas coisas. Ela pergunta se ele ajudou, se ele finalizou o projeto. Não entendi muito bem com que finalidade a promotoria faz essa pergunta, se tem algo a ver com alguma alegação da defesa de que nesse período ela estaria em mania, alguma coisa assim como estava quando ocorreu os crimes. Aí ele começa a contar do nascimento do último filho, em 2022, dia 26 de maio. Aí ele conta que esse parto, no entender dele, foi ótimo, que foi super rápido, que depois eles estavam sorrindo e que não teve muito trauma, assim como ocorreu no do anterior, né, no do Dawson. A licença maternidade dela estava prevista para ser 18 semanas, mas na realidade ela nunca voltou a trabalhar, né?
Aí ele conta que dessa vez ele teve uma licença paternidade de 12 semanas, então os dois estavam juntos ali, cuidando das crianças durante esse período. Aí ele falou que esse período foi maravilhoso, que ele sempre saía para brincar com os filhos mais velhos dele e que ela também ia algumas vezes, mas muitas vezes ela ficava em casa com o filho mais novo porque eles faziam algo assim, vamos dividir e conquistar, sabe, juntos. Aí ele conta que nesse período eles foram em algumas festas, eles foram à praia, eles andaram com o barco deles e foram na casa de amigos. Ele conta que estaria agendado para ela voltar a trabalhar em outubro e é setembro que ela começa a apresentar os primeiros sinais de ansiedade. A promotoria pergunta se durante esse período que ela estava com ansiedade, alguma vez ele teve alguma dificuldade para entender o que ela estava falando e ele nega. E a promotora pergunta quais eram os sinais, né, que ele notava dessa ansiedade. E ele conta que notava muito estresse, né, vindo dela. Diz que era difícil para ela, porque às vezes ela ficava sozinha com as 3 crianças e tinha que administrar as agendas, as necessidades deles, e isso tudo era muito estressante. Ele tinha voltado a trabalhar em agosto, né, mas estava trabalhando lá para a Microsoft no porão dele. E daí a promotora pergunta se era normal que ela pedisse para ele segurar o bebê ou pedisse para ele olhar algum dos filhos enquanto ela levava os filhos, algum dos filhos numa consulta médica ou em alguma coisa que tivesse que sair de casa. E ele fala que era relativamente comum e que ele saía do porão o tempo todo, seja para almoçar ou seja para apenas dar um oi, mas isso tinha que ver de acordo com a agenda de trabalho dele, que não é sempre que ele conseguia. Aí ele conta que inicialmente ela estava pensando em fazer 2 turnos, mas que ela poderia fazer um turno só, que tinha muita flexibilidade no trabalho dela em relação a isso. E ele também conta que se ela não conseguisse voltar para o trabalho, né, ele tinha dinheiro guardado para conseguir sustentar a família durante esse período, então ela poderia não voltar a trabalhar se ela não quisesse. Aí ele conta que os filhos mais velhos iam para a escola, pelo que eu entendi, 3 dias na semana eles iam o dia inteiro e 1 dia na semana eles iam meio período. A promotora pergunta quem levava e buscava as crianças na escola e ele fala que os 2 faziam isso, mas que eles normalmente revezavam, não iam os 2 juntos. E conta também que por volta de setembro eles resolveram contratar uma babá, mas que não era a mesma babá lá que ele tinha falado, essa chamava Lenny. A babá foi contratada para trabalhar 12 horas por semana e ela cuidaria de todos os filhos, mas principalmente do Ken, porque os outros normalmente estavam na escola. Ele fala que a babá era incrível, que ela também limpava, fazia lavanderia e fazia a preparação de algumas comidas, mas que eventualmente eles a dispensaram porque a Lindsay não iria mais voltar a trabalhar. Primeiro, a promotoria pergunta se as crianças faziam algum esporte estruturado. Ele fala que sim, atletismo. Ela pergunta se fazia algum outro esporte. Daí, a própria promotoria cita natação, futebol. Ele confirma que sim, fazia também esses outros esportes. Daí, a promotoria, então, meio que diz, então, além de ir para a escola, eles ainda faziam esportes. Acho que eles querem provar, assim, que ela não estaria sobrecarregada. Daí pergunta se a Lindsay fazia esportes, ele fala que sim. Fala que na época da escola ela fazia cheerleader profissional. E depois, quando adulta, ela fazia muita corrida. Então ele conta que ela estava ansiosa, que ela estava muito estressada com essa volta ao trabalho, que ela falava que não era natural uma mãe se separar de um filho tão pequeno, sabe, para ter que voltar ao trabalho. Ele conta que em setembro eles estavam indo para um casamento e ela diz para ele que ela estava muito ansiosa e que ela gostaria de começar a tomar Zoloft. Aí a promotora pergunta se ele sabia como ela conseguiria esse remédio e ela fala que, sei lá, normalmente era só você pedir para um médico e falar que estava ansiosa, que provavelmente ele te daria. A promotora pergunta se ele sabia que ela tinha ido no psiquiatra já e se ela estava tomando algum remédio. Ele fala que nem sabia se ela tinha ido, não sabia o nome, né, da psiquiatra, que depois ele veio saber que é aquela Jennifer, e não sabia que remédio ela estava tomando também. Aí ele fala que eles só tiveram outra conversa sobre esse remédio que ela tomaria
em outubro e que ele percebeu que ela estava piorando durante esse tempo, que ela estava cada vez mais depressiva, então que o remédio não estava funcionando. Aí ele fala que notou isso em pequenas coisas, como por exemplo, ele estava planejando uma viagem com a Cora e a Lindsay ficou muito preocupada e também ela não estava muito afim assim de ir no Halloween, então ele percebeu que ela estava meio depressiva, assim. Ele comenta que além da depressão começaram os problemas, né, que ela não conseguia mais dormir e que ela falou com a médica e a médica resolveu dobrar a dose, né, do Zoloft. Ele conta que percebeu que ela estava com problemas no sono quando ela pediu inicialmente para ele ir dormir no porão e levar o monitor para ficar vendo os filhos mais velhos durante a noite e ela ficaria no quarto com o recém-nascido, né? Ela falou que não estava brava nem nada com ele, mas que achava que isso traria um sono melhor para ela. Aí ele conta que ele dormiu por 2 noites no porão e depois ela resolveu que ela dormiria no porão, o que aconteceu por algumas semanas, de acordo com ele. Aí a promotoria pergunta se ele foi lá e viu que ela estava tendo problemas com o sono, ou se, assim, ele soube essa informação porque ela falou. Daí ele confirma, não, foi porque ela falou. Eu acho que a promotoria quer dizer, ela estava mentindo, talvez ela nem estava tendo problema com sono. Aí ele fala que estava percebendo que o tratamento que estava fazendo com a Jennifer, né, a psiquiatra, não estava ajudando em nada, ela só estava ficando pior e pior. Então, eles resolveram trocar de profissional e ir numa indicação que a mãe dele havia passado. Ele conta que a profissional que a mãe dele indicou, que chamava Julie, não conseguiria atender por muito tempo porque ela ia se mudar, então só atendeu uns 4 dias. E daí foi indicada uma outra profissional chamada Rebecca. E a promotoria pergunta se ele sabia que a esposa estava fazendo terapia também com uma profissional. Ele fala que não sabia. Ele conta que depois do crime ele levou na polícia a documentação, né, dos remédios que ela tomava lá, que ele tinha da CVS. E a promotoria pergunta se ele sabia quais remédios ela tomava ou se controlava. E ele falou que não sabia, que ela que controlava isso. Aí a promotoria pergunta se ele levou algum saco de remédio até a polícia. E ele disse que sim, que estava no carro dele. Que a polícia havia pego os remédios que estavam dentro de casa, mas que o carro não foi revistado. Então, depois de tudo que aconteceu, né, a psiquiatra disse que ele precisaria descartar esses remédios na delegacia. E foi o que ele fez, o que me deixa com uma impressão, assim, de um pouco de desleixo da polícia, né? Porque se o carro dele estava lá e fazia ali parte da cena do crime, o carro não foi revistado, isso não foi apreendido, é meio esquisito em termos de investigação, né? Aí a promotoria pega esse saco que ele levou na delegacia e fala, você tem ciência que ela deveria ter tomado esse remédio, foi prescrito 30 e ela só tomou 1, ou só tomou 2, ou só tomou 3. Porque eles alegam, né, que apesar dela ter essa indicação de muitos remédios, ela não consumiu efetivamente muitos remédios. E a promotoria pergunta pro Patrick quantos remédios diferentes ela tomava ao mesmo tempo. Já chegou a tomar ao mesmo tempo. E ele fala que por volta de 4. Assim, algumas cenas da promotoria, na minha opinião, ficam muito apelativas e geram muita antipatia. Eu acho que inclusive dos jurados. Vou continuar no próximo vídeo.